galera, bem-vindos a mais uma aula técnica de programação. Eu sou o professor Lucas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre objetos-função. Objetos-função nada mais são do que uma classe que se comporta imitando uma função. Quando você tem uma função, você tem sempre o hábito de chamar ela. Você usa o nome da função, um conjunto de argumentos entre parênteses e usa isso para obter alguma resposta, algum retorno ou para obter algum comportamento, algum efeito colateral que você queira. Objetos-função nada mais são que classes que definem um operador parênteses. Então ele pode substituir o que aquela classe faz quando você chama uma instância dela. Objetos-função, então, podem ser usados mais ou menos da mesma forma que você usaria um ponteiro para a função no C. Então você pode usar ele para especializar comportamentos de funções que você até então tinha escrito de forma genérica. Por exemplo, uma função de ordenar elementos num vetor. O critério de ordenação é alguma coisa que não depende do algoritmo de ordenação. Então você pode trabalhar com esses dois elementos em momentos separados. Só que antes da gente especificar como é que eu crio um objeto-função, primeiro eu tenho que mostrar para vocês como é que eu faço para passar um objeto-função como argumento. A gente já viu anteriormente que a gente podia usar ponteiros para funções quando eu tenho uma função básica. Mas um objeto-função ele não tem só o código, então só um ponteiro para a função não é suficiente. O que eu preciso é alguma coisa que permita que eu leve comigo estado, ou seja, que eu possa levar junto com a função ou com o ponteiro para o código, eu posso levar qual é a classe ou qual é a instância de quem eu estou chamando aquele método. Eu posso levar junto com isso quais são as variáveis membro que eu tenho para essa instância, para que eu possa usar elas durante a chamada de função ou durante a operação do objeto função. Então, para eu trabalhar com isso, o que eu tenho em C++ é uma classe especial chamada de stdfunction. Então, a classe stdfunction é um template. Você pode ver aqui que ela tem duas sobrecargas na hora de criar ela. Essa aqui é uma vazia, não me interessa muito. Essa aqui é que eu quero trabalhar. Repare aqui, na notação da classe, ela tem aqui, ó, classe, função, que é o tipo o nome da classe que eu tenho, standard function. E dentro do template aqui, dentro do argumento do template, a notação que eu tenho é muito semelhante a criar uma função. Eu tenho uma lista de tipos, um tipo de retorno e entre parênteses uma lista de argumentos, mais ou menos como eu teria se eu criasse uma função, só que excluindo todos os nomes. Então, como é que eu posso usar isso aqui para receber algum tipo de função? Para trabalhar com um exemplo, vamos considerar que eu estou querendo organizar uma fila num estabelecimento comercial. Basicamente o que eu vou ter aqui é um vetor que eu tenho a idade de diversas pessoas e eu quero colocar elas em ordem considerando as regras de precedência ou de prioridade que a gente tem aqui no Brasil. As regras de educação, basicamente. A ordenação eu estou ordenando números inteiros, mas o interessante que eu tenho aqui é que eu não estou ordenando números inteiros somente por saber qual é o menor. Eu não tenho prioridade pelo menor número. Eu também não tenho prioridade para o maior número. Eu tenho prioridade de um número para o outro somente quando um deles está na faixa de prioridade e o outro não. Vamos começar então com o template padrão de C++ e incluindo também a biblioteca de vetor. E aqui em cima eu vou criar uma função então que faz a ordenação para mim. Ordenar por grupos de idade. Essa função ordenar por grupos de idade vai receber um vetor que ela vai ordenar. E para ordenar esses elementos, o que eu vou fazer é eu vou percorrer essa lista ou essa fila diversas vezes. Cada vez que eu observar nela que eu tenho um par de elementos, onde eu tenho uma pessoa jovem na frente de uma idosa, eu inverto a ordem desses dois elementos. Então, se eu tenho na posição I uma pessoa de idade, e na posição I-1, mais próxima do começo da fila, uma posição que não é de maioridade, então eu troco essas duas pessoas de posição. Eu repito isso para a posição 1 da fila até o final. Eu poderia começar de 0 e acabar em ages-1, só que como o tamanho da função eu tenho certeza que se existe o elemento 1, com certeza o 0 também existe, começar a lista de 1 e usar ages i-1 para troca me evita uma segunda verificação para saber se eu também tenho i mais 1 como parte da lista. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é o seguinte, eu passar por essa lista uma vez só não é suficiente. Talvez eu tenha pessoas idosas mais perto do fim da fila, eu tenho que repetir então isso diversas vezes. Então, o que acontece? Sempre que eu perceber que eu troquei alguém, quer dizer que pode ser que não está pronto ainda. Então eu repito mais uma vez, até que eventualmente eu percebo que eu paro de trocar gente de lugar. Então, para fazer isso eu faço o quê? Eu vou criar aqui em cima uma variável booleana com o nome changed e vou repetir essa operação de ordenação enquanto changed for verdadeiro. No começo eu digo que ele é falso e sempre que eu mudar alguém eu marco ele como verdadeiro. Então, enquanto eu estiver entrando nesse trecho aqui assim e trocando pessoas de posição na fila, eu vou estar marcando que houve mudança na lista.
E enquanto houver mudança na lista, eu vou repetir essa iteração. Eventualmente, eu vou parar de fazer mudança e eu sei que coloquei toda a lista em ordem como deveria ter colocado. Ok, vamos testar isso na main então. Para eu ter aqui um início um pouco mais controlado, o que eu vou fazer é criar um vetor de idades com 20 pessoas, mas eu não vou criá-las como aleatórias. O que eu vou fazer aqui é dizer que as idades incrementam de 5 em 5. Então eu vou ter pessoas com 0, 5, 10, 15, 20, 25 até 95 anos de idade nessa fila. E eu vou tentar colocar essa lista em ordem para ver o que acontece. Mas eu vou precisar aqui também uma função que imprime isso na tela. Então deixa eu criar ligeirinho aqui uma sobrecarga do operador seta para a esquerda. Agora eu posso usar aqui a seta para a esquerda junto com o Cout, passando para ele um vetor que eu quero mostrar na tela. Eu não preciso mais fazer um for cada vez. Então vamos testar como é que está aqui o vetor original, por exemplo. E agora eu vou chamar a função que coloca ele em ordem e imprimir a resposta disso. Então vou tentar agora. Aqui tem minha lista. Nota aqui em cima, minha vetor original, todo mundo em ordem crescente. Novo vetor, eu tenho aqui os elementos primeiros de maioridade, depois os que não são da maioridade. Nota também outra coisa que é importante aqui nessa ordenação de fila, é que eu não quero trocar a ordem das pessoas que estão na fila se elas estão no mesmo grupo de prioridade. Receba aqui, o item 0, 5, 10, 15 até o item 55, todos têm a mesma prioridade. Então se eu inverter a posição deles na fila, eu vou ter briga. Repare, porém, que eu mantive eles aqui na mesma ordem. Da mesma forma, entre as pessoas que são preferenciais, eu tenho a ordem crescente, de 60 a 95 anos. Essas pessoas aqui também, eu não devo trocar a ordem ou eu vou ter briga também. Então aqui, repara na saída, que eu tenho eles, de fato, na mesma ordem que eles estavam antes. Então isso aqui é uma propriedade de ordenação que a gente chama de estável. Se dois elementos têm o mesmo valor ou a mesma prioridade na fila, eles devem ser mantidos na mesma ordem que estavam. Nem todos os algoritmos de ordenação têm essa propriedade. O que a gente implementou, por acaso tinha, que já foi feito pensando nisso. Note, porém, que a forma como está implementado o algoritmo de ordenação aqui ainda não é boa. Eu estou juntando na mesma função toda a ideia do algoritmo de ordenação com a função que me define qual é a prioridade desses dois elementos. Então eu preciso modificar esse meu algoritmo. Em vez de eu definir isso em código firme, qual é que é a condição, para que eu possa receber essa condição aqui em cima junto com os argumentos da função. Então presta no seguinte, para eu decidir se um elemento tem prioridade sobre o outro, a única coisa que eu tenho que saber é a idade dos dois elementos. Ou seja, eu preciso de uma função que recebe dois valores de idade, dois números inteiros. E ela me retorna verdadeiro sempre que o primeiro elemento tem que ficar antes do segundo. Essa função aqui eu posso usar para definir qual é que é a precedência de idade. Então só o que eu tenho que fazer agora é criar uma segunda versão ou modificar essa função de ordenação aqui para que ela aceite o critério de ordenação como um parâmetro. Então eu modifico a função aqui, a assinatura dela, para dizer que ordenar por um critério agora recebe um vetor de idades e ela recebe um objeto desse tipo standard function. Standard function é a classe que eu uso para representar qualquer objeto função, ou qualquer função em C++. Ela é muito mais genérica do que um ponteiro para função. Então o que eu recebo aqui é uma variável critério, que se trata de uma classe standard function, e essa função específica retorna um tipo booleano, verdadeiro ou falso, a partir de dois argumentos inteiros. Quer dizer, ela tem a mesma assinatura que a função precedência de idade aqui em cima. Então, em vez de eu dizer o critério aqui fixo, o resto do algoritmo aqui é igual. Só que nessa conta específica, essa função agora faz a ordenação, mas ela não depende mais de qual é o algoritmo. O algoritmo ou o critério que eu tenho para ordenação vem de fora. Para ordenar com essa função, eu vou chamar isso aqui passando o critério de função. Para isso eu não posso, porém, estragar o vetor de dados original. Eu vou criar uma cópia dele então para trabalhar com isso. E eu vou criar outra cópia para trabalhar com outro algoritmo. Então agora eu passo ordenar por critério o vetor que eu quero ordenar e qual é o critério precedência de idade que eu quero ordenação. Só uma pequena perfumada aqui para ver o que está acontecendo. Para eu poder usar std function, eu tenho que incluir junto aqui em cima a biblioteca functional. E agora eu posso compilar meu programa. E eu tenho aqui de novo a ordenação. O vetor original em ordem crescente, o vetor com a ordenação hard-coded, está colocando todos os elementos de prioridade primeiro, e o vetor com um critério arbitrário, perfeito. Então,
A função de ordenação é algo muito comum. Eu não necessito sempre criar uma função que eu quero ordenar. E de fato, quando eu tento criar ela, eu vou criar ela geralmente de uma forma relativamente inocente e não otimizada, mal informada. Então, em vez de eu criar a função cada vez, eu posso incluir a biblioteca padrão de C++, a biblioteca algoritmos. Se você buscar essa biblioteca dentro de CPP Reference, você vai ter aqui biblioteca de algoritmos. Selecionando isso aqui, você vai perceber que ela vai ter aqui dentro uma grande quantidade de funções para trabalhar, geralmente com vetores. Uma das funções que ele vai ter aqui dentro é a função sort para ordenar elementos. Então eu clico aqui em sort, ele vai me dizer algumas formas, algumas sobrecargas que essa função tem, formas diferentes que eu posso usá-la. Se você simplesmente disser esse primeiro template aqui, eu tenho sort e dois iteradores, randomIt primeiro e randomIt segundo, último. Note que randomIt é um template que eu tenho aqui, é uma classe qualquer. Nesse caso específico, ele se comporta mais ou menos como um ponteiro. É onde começa e onde acaba a faixa que eu quero ordenar. Nesse primeiro tipo que eu tenho aqui, ele vai ordenar considerando o operador menor. Então os elementos que forem menores, ele coloca no começo. Para inteiros isso funciona até bem. Para strings também coloca na ordem alfabética, por exemplo. Mas no nosso caso de dado, a operação que eu quero ordenar não é menor, o meu critério é diferente. Eu tenho aqui também uma segunda sobrecarga, onde ele me fornece, além de operador início e final, ele me oferece também aqui um objeto função compare. Esse objeto função compare deve se comportar mais ou menos como um operador menor. Então, se ele receber dois argumentos A e B, ele deve retornar verdadeiro, quando A deve ser colocado antes de B. Então, no meu código, eu posso usar esse cara, só que ele não recebe um vetor diretamente aqui como argumento, ele recebe um ponteiro para o começo e um ponteiro para o final. Qualquer container de C++, tu pode usar as funções .begin e .end para selecionar esses ponteiros. E por último, um argumento, qual é o objeto função que ele usa para ordenar, qual é o critério. Nesse caso aqui específico, a minha função de ordenação aqui em cima, agePrecedence, já é exatamente o que eu preciso para trabalhar aqui. E vamos testar se ele se comportou. E ele colocou os elementos em ordem aqui embaixo. Note, porém, aqui que quando eu ordenei com a função sort, ele não obedeceu aquele critério de estabilidade. 95, 90, 85, 80, 85, eles estão em ordem invertida também daqui. Esse elemento de 60, que estava no começo da fila antes, está no final agora. Esse elemento de posição 50 continua na mesma posição que ele estava antes, os 50 e 55. E esses elementos aqui acabaram de ordem trocada depois. Então a função sort ela é feita para ser rápida, mas ela não tem a condição de estabilidade. Se eu quiser a versão de função sort que tem estabilidade, você pode procurar aqui em CPP Reference e você vai encontrar logo depois de sort, você tem uma versão diferente que ele chama de stable sort. Stable sort tem o mesmo protótipo, ou seja, então eu posso usar aqui também a função stable sort, ela recebe um ponteiro para onde começa a faixa, um ponteiro para onde acaba a faixa e um objeto de função de comparação. Então só o que eu tenho que fazer aqui é substituir a chamada de função de sort por stable sort. E agora eu posso testar meu programa. E você percebe que a função stable sort vai colocar os elementos em ordem, mas ela ainda respeita a ordem original que eles estavam quando são do mesmo grupo de prioridade. Uma coisa interessante é o seguinte, por enquanto eles trabalharam todos normais, só que se eu for avaliar o tempo que essas funções demoram, como é que elas se comportam, especialmente quando começa a aumentar muito o número de elementos que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu não estivesse ordenando 20 elementos, eu estou ordenando, por exemplo, 20 mil, 50 mil, 100 mil elementos. Suponha que a fila que eu tenho aqui não é pessoas que estão aqui, por exemplo, num banco, são pessoas que estão na fila do SUS. Como é que isso vai se comportar? Vamos medir tempo aqui. Para isso eu vou usar uma biblioteca de C++ que é um pouco xarope de usar, que é a biblioteca Chrono. A biblioteca Chrono tem várias funcionalidades para trabalhar com tempo, só que ela costuma exigir um bocado de texto para fazer praticamente qualquer coisa. Então, em vez de eu usar ela diretamente, o que eu vou fazer aqui é criar uma pequena função auxiliar que me fornece uma contagem de tempo em nanosegundos a partir de uma referência arbitrária, que o pessoal chama de epoch, 1º de janeiro de 1970. Como você pode ver, aqui ela é relativamente extensa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando da biblioteca std chrono, do clock do sistema, pegando o instante agora e medindo quanto tempo passou desde daquela coordenada de referência que é epoch. Depois que eu peguei isso aqui, eu tenho uma duração em tempo e eu vou converter ela então aqui para um standard chrono duration que conta em nanosegundos. Eu converti esses elementos. Depois que eu converti isso, eu peço a conta, quantos nanosegundos passaram desde aquele tempo. E isso eu retorno para o resto do programa como um valor inteiro de 64 bits.
64 bits porque esse número está contando em nanosegundos, então provavelmente vai ser um número bastante grande. Então eu vou retornar ele como um inteiro do maior tamanho que eu tenho para trabalhar aqui. E agora eu posso usar dentro da main aqui para medir quanto tempo eu levo em cada função de ordenação. Basta para isso eu medir o tempo no começo e depois medir no final, subtraindo a diferença. Então, a ordenação está aqui. Antes disso, eu meço o tempo que eu estou. Depois de ordenar, eu meço meu tempo novamente, subtraio o tempo inicial e eu vou ter aqui a duração em nanosegundos, quanto tempo demorou para fazer esse algoritmo. Repito esse sistema aqui para os outros também. Medir os três. Então, como eu vou trabalhar nesse caso específico com listas bastante grandes, eu não vou imprimir os vetores. Eu quero imprimir quanto tempo demorou. Eu vou pegar o valor em nanosegundos, eu divido por 1 milhão e eu vou ter um tempo em milissegundos, que é para ter um número mais fácil de eu ler aqui. Repete isso aqui para os demais. E agora, só o que eu tenho que fazer aqui é aumentar o tamanho desse vetor o suficiente para eu ter alguma dificuldade de ordenar ele. E eu vou inicializar ele agora com valores aleatórios. Cria um vetor com 100 mil elementos, inicializa ele com um valor aleatório entre 0 e 100, ordena uma vez com o meu algoritmo simples, hard-coded, ordena uma vez com o algoritmo que recebe o critério, ordena uma vez com o algoritmo standard sort. Só que agora, quando eu for compilar o programa, eu vou pedir para o compilador usar o nível de otimização mais alto, ou seja, ele vai tentar deixar o código o mais rápido possível. Então, para isso, na linha do compilador, eu adiciono a flag nível otimização 3, que é a máxima que ele trabalha aqui. Produza A14A a partir de A14A.cpp. E agora eu vou executar o programa. A primeira ordenação que ele está criando aqui é a ordenação onde eu trabalhei com aquele critério em hard-coded, ou seja, o critério de idade está colocado dentro do código da própria função. Ele está rodando aqui uma centena de laços, na verdade, uma centena de milhares de laços um dentro do outro. Repare aqui que o tempo que ele demorou para executar foram 13 mil milissegundos, então foram 13 segundos para ordenar. O segundo laço que está rodando aqui agora é o laço com a função como um critério, quer dizer, eu estou passando o critério como um argumento da função também. Nesse caso aqui, é uma rotina de ordenação genérica. Vamos ver quanto tempo ela demora. ...30 segundos para ordenar, passando como critério. Nota que ele não foi ótimo, ele perdeu um pouco mais de tempo aqui, quando ele fez a cópia de argumento. E se você percebeu, quando usou o algoritmo WTK padrão Stable Sort, ele foi tão rápido que eu não tive nem tempo de falar no meio. Ele demorou somente 3 milissegundos para ordenar aquilo que, passando como argumento, demorou 30. Ok? Então é por isso que eu estou falando aqui que aquela biblioteca de algoritmos é tão importante para vocês. Leiam ela, estudem, porque aqueles algoritmos estão implementados todos de forma tão rápida quanto é possível. Melhor do que aquilo não é algo que você faz sem gastar muito tempo para estudar isso. Então veja aqui, esse algoritmo Stable Sort demorou 3 milissegundos comparado com a outra versão que eu fiz aqui, que chegou a demorar 30 segundos. Então era o que eu tinha para essa primeira parte. Até a próxima.